Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje, dia 30 de setembro, nós vamos falar sobre a vida de São Jerônimo. Neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exégeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo. Presbítero e doutor da Igreja, o nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Nasceu em Dalmácia, em 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exégeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, foi realizar a sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na Cidade Eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote em 379 depois de Cristo, São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino a um concílio regional em Roma. Nesse tempo foi apresentado ao Papa Damaso como um exégeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento, o pontífice o escolheu para ser seu secretário e, em 382 depois de Cristo, confiou-lhe a incumbência de revisar uma antiga tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa Damaso, 11 de dezembro de 384, e acrescentou também uma versão dos Salmos, traduzida do texto grego, que ficou conhecida como Septuaginta. Expulso de Roma em 385, São Jerônimo se deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, os diferentes textos do Antigo Testamento nas línguas disponíveis naquele tempo. O santo e doutor da Igreja interessou-se pelo texto em hebraico e iniciou uma nova revisão de cunho pessoal, em sua tradução dos Salmos, por meio da qual comparava o texto hebraico e grego para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como Galicana, porque foi usada amplamente na Igreja da França, Gália em latim. Com o sucesso dessa tradução, ele começou a traduzir todo o Antigo Testamento, mas a partir deste momento não utilizava mais a versão grega, e sim a hebraica. Esse enorme trabalho prolongou-se por 15 anos, do ano 390 a 405, incluindo uma nova tradução dos Salmos, feita somente do texto hebraico. Essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Ishuta, hebraios, que significa próximo aos hebreus, em português, a qual, somada aos textos do Novo Testamento, traduzidos para o latim, chamou-se Vulgata, isto é, em lugar vulgar ou comum. Ela, Vulgata, era a única versão oficial da Bíblia usada na igreja até o ano 1530, quando, devido ao povo não mais falar latim, iniciou-se o processo de tradução para as línguas modernas. Durante a tradução, Jerônimo deparou-se com passagens difíceis de serem compreendidas. Por isso, logo após a conclusão desse trabalho, dedicou-se a escrever prefácios e comentários para os livros da Sagrada Escritura, além de responder às polêmicas teológicas existentes em seu tempo, devido ao uso de textos mal traduzidos ou interpretações equivocadas. No ano 419, esse grande santo da igreja morreu e não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos e escritos que ele havia traduzido.
É importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à Igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções livres disponíveis na época. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções. Por isso, hoje esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata foi publicada em 1592 pelo Papa Clemente VIII. Por isso também é conhecida como Vulgata Clementina. A Igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia, no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós.